O nome completo do senhor? Thales Lauro Queiroz Albuquerque. Thales Lauro Queiroz Albuquerque, né? Muito bem. Consta dos autos, senhor Thales, e especialmente no meu relatório, que o senhor foi qualificado e interrogado em juízo, e este interrogatório ele foi gravado, tá certo? Há uma mídia nos autos do interrogatório sobre o senhor em juízo. Lá consta a qualificação do senhor, a leitura da denúncia que o Ministério Público do Estado do Pará fez contra a pessoa do senhor pela prática dos delitos de tentativa de homicídio, estupro e lesão corporal na pessoa das vítimas Débora Cristina Santos Silva e Caleb Silva Santos. E o interrogatório. Eu vou determinar a exibição desta mídia para conhecimento dos senhores jurados que compõem o Conselho de Sentença. Vamos providenciar a exibição da mídia. Qual o seu nome completo? Thales Lauro Queiroz Albuquerque. De onde é natural? Belém, Pará. Qual o seu estado civil? Solteiro. Qual a sua data de nascimento? 18/11/89. Qual a sua filiação? Nome do seu pai e nome da sua mãe? Kelly Freeman Santos Queiroz e Jarbas Monteiro Albuquerque. Qual o seu endereço residencial? Rodovia Mário Covas, lançamento Nova Jerusalém, Rua Canaã, casa 22A. Bairro? É Coqueiro. Quais são os seus meios de vida? Com que o senhor trabalha? Qual a sua profissão? Agora eu estou trabalhando com meu irmão. Mas qual é a função que o senhor exerce? Eu sou auxiliar de técnico do refrigeração. Qual o local de trabalho? Ele é autônomo. O senhor possui carteira de identidade? Sim. O senhor sabe o número? Sim. Pode falar? 5337-262. Possui CPF? Sim. Sabe o número? Sim. Por favor, pode falar? 006-285-432-12. Possui carteira de motorista? Sim. Sabe o número? Só um momento. Possui carteira de trabalho? O senhor possui carteira de trabalho? Sim. Sabe o número? Não. Possui título de eleitor? Sim. Sabe o número? Não. Sabe ler e escrever? Sim. Qual o seu grau de escolaridade? Primeiro. Ensino médio? Isso, completo. O senhor já foi preso ou processado alguma outra vez antes dessa? Não. Senhor Thales Lauro Queiroz Albuquerque, no nome do senhor, né? Isso, né? O senhor vai ouvir a leitura da denúncia que fora formulada contra a pessoa do senhor pelo órgão do Ministério Público Estadual pela prática dos delitos de tentativa de homicídio e também dá conta do artigo 213, né, do Código Penal Brasileiro. Ouça com atenção a leitura desta denúncia formulada pelo Ministério Público contra a sua pessoa. Ouça com atenção. O Ministério Público, pela terceira Promotora de Justiça do Tribunal do Júri em exercício, no uso de suas atribuições legais e com base na peça informativa anexa, vem, com o habitual respeito, diante de Vossa Excelência, oferecer a presente denúncia contra Thales Lauro Queiroz Albuquerque, brasileiro, paraense, solteiro, auxiliar de depósito, com 21 anos de idade, nascido em 18 de novembro de 1989, filho de Jarbas Monteiro Albuquerque e Kelny Fremer dos Santos Queiroz, residente na rodovia Augusto Montenegro, conjunto Jardim Sevilha, bloco 4B, apartamento 201, bairro Parque Verde, Belém, Pará, pelo que passa a expor o seguinte: consta do inquérito policial que apurou o delito ora denunciado, que
que no dia 2 de outubro de 2010, por volta de 9 horas, na rodovia Augusto Montenegro, conjunto Jardim Sevilha, bloco 4B, apartamento 202, bairro Parque Verde, nesta capital, o denunciado Thales Lauro Queiroz Albuquerque, em concurso material de crimes, tentou matar a vítima Débora Cristina Santos Silva, de 14 anos de idade, aplicando-lhe vários golpes de faca em regiões letais, costas e pescoço, de seu corpo, com a finalidade de assegurar a impunidade pelo crime de estupro que havia cometido contra a jovem. Conforme apurado pela Polícia Judiciária, no dia do crime, o denunciado, após passar a noite ingerindo bebida alcoólica, chegou ao conjunto Jardim Sevilha, próximo ao bloco 4B, onde reside, e sentou-se em um banco da praça do conjunto, observando a vítima, que brincava no campo do edifício com o primo dela de 6 anos de idade e com uma cachorra. Quando a adolescente se dirigiu ao apartamento dela, ainda acompanhada da criança e da cadela, o acusado a interceptou na porta da moradia, que fica em frente ao apartamento dele, perguntando-lhe se a tia dela estava em casa. Ao ouvir da jovem que a tia dela estava trabalhando, o denunciado adentrou no apartamento da vítima, levantou a camisa e mostrou que trazia consigo uma faca. Ato contínuo, Thales sacou a arma e desferiu um golpe de faca na criança, primo de Débora, lesionando-o superficialmente. Para ocultar os gritos do infante, o denunciado aumentou o volume do rádio que estava na estante da sala. Pegou-o pela camisa e levou para um dos quartos do apartamento, aplicando-lhe outro golpe de faca, desta feita nas costas. Débora, aterrorizada, correu para o outro quarto do apartamento, mas não conseguiu trancar a porta, de forma que o denunciado forçou a entrada, invadiu o aposento e pegou a vítima, violentamente pelos cabelos, encostando-a contra a parede. Enquanto tapava sua boca com uma das mãos, com a outra, Thales passou a apalpar os seios e demais partes íntimas da vítima, consumando a prática do ato libidinoso. Percebendo que a intenção do ofensor era estuprá-la, Débora lutou valentemente para impedi-lo de consumar a conjunção carnal. Assim, diante da resistência da vítima, Thales desistiu do estupro, mas, para assegurar a impunidade do crime já praticado, ato libidinoso, ele decidiu matá-la, aplicando-lhe vários golpes de faca nas costas e pescoço, paralisando a ação criminosa somente quando acreditou que a ofendida já estava morta. A vítima, quando encontrada por sua tia, foi socorrida e levada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde recebeu atendimento médico e conseguiu sobreviver. A autoria está comprovada pelos depoimentos das testemunhas inquiridas, por serem uníssonos no sentido de apontar o denunciado Thales Lauro Queiroz Albuquerque como executor dos crimes em tela, bem como pelo depoimento da vítima prestado à autoridade policial e ao Ministério Público. A materialidade está provada pelo relato médico expedido pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência e ainda pelos depoimentos da vítima do estupro. Com tal procedimento, incorreu o ora denunciado Thales Lauro Queiroz Albuquerque nas sanções punitivas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, combinado com o artigo 14, inciso 2 e 213, parágrafo 1º, ambos do Código Penal Brasileiro, em concurso material, na forma do artigo 69 do mesmo Código, contra a vítima Débora. Vale ressaltar que o crime de homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois ele aplicou diversos golpes na vítima, somente paralisando a ação, quando pensou ter logrado seu intento homicida. Contudo, a vítima sobreviveu ao ataque. Contra a criança, primo de Débora, o acusado praticou o crime do artigo 129, combinado com o artigo 61, a linha H, ambos do Código Penal. Pelo exposto, oferece o Ministério Público a presente denúncia, diante do claro ânimos necante do denunciado, e requer a citação do ora denunciado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias, prosseguindo-se nas demais fases do processo, com designação de audiência de instrução. Requer-se a pronúncia de Thales Lauro Queiroz Albuquerque pelos crimes do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, combinado com o artigo 14, inciso 2 e 213, parágrafo 1º, combinado com o artigo 69, todos do Código Penal, contra a vítima Débora Cristina Santos Silva, e pelo crime do artigo 129, combinado com o artigo 61, a linha H, ambos do Código Penal,
contra a criança Caleb Silva Santos, para que seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, de tudo ciente este órgão ministerial. Requer, após o recebimento da exordial, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para serem inquiridas na instrução criminal. Nesses termos, pede deferimento. Belém, 15 de dezembro de 2010, Ana Maria Magalhães de Carvalho, promotora de justiça, em exercício na terceira Promotoria de Justiça do Júri. Rol de testemunhas: Maria José Silva Santos, Débora Cristina Santos Silva, Caleb Silva Santos. Senhor Tales, esta denúncia formulada contra a pessoa do senhor, ela é verdadeira? O senhor confessa a prática destes delitos? Ou ela não é verdadeira? O senhor nega a autoria? O que o senhor tem a dizer? Parcialmente, sim. Ela é verdadeira parcialmente? Parcialmente, sim. Muito bem. De acordo com a legislação brasileira em vigor, o interrogatório é formulado em duas fases. Primeiro, em relação à pessoa do senhor, segundo, em relação aos fatos. Em relação à pessoa do senhor, pergunta se o senhor é casado, é solteiro, tem companheira? Sou solteiro. Solteiro. Tem filhos? Não, senhor. Qual é a profissão que o senhor exerce? No momento eu estou me formando em técnico em radiologia. O senhor estudou até que série? Eu estudo ainda? Vou concluir o segundo. Ensino médio? Isso. Muito bem. O senhor já foi preso quantas vezes? Nenhuma vez. Nunca foi preso? Nunca. Já foi processado quantas vezes? Nenhuma. Então é a primeira vez que é processado? Sim. O senhor chegou a ser preso por causa deste fato? Chegou a passar alguns dias na polícia? Não, senhor. Muito bem. Vamos agora continuar em relação a estes fatos que estão narrados na denúncia. Primeiro, o senhor conhecia a vítima deste processo, a Débora Cristina Santos Silva? Sim. Me parece que era adolescente na época. Sim, apenas de vista, só por ser... Era vizinha, colega, morava no mesmo condomínio, no mesmo... Isso, era vizinha. Era vizinha. Muito bem. Existe também uma criança, né? Que me parece que era parente da Débora, é isso? Isso. Também é parente dela, vizinho, também morava com ela? Eu sei que eles moravam junto, grau de parentesco, eu não sei. Moravam juntos? Isso. Muito bem. Dá conta a denúncia que o fato ocorreu no dia 2 de outubro de 2010, por volta de mais ou menos 9 horas. Na Augusto Montenegro, conjunto Sevilha, bloco 4B, apartamento 202, Parque Verde. É verdade esse fato? Horário, dia, local? Sim. Muito bem. O senhor, no caso, tinha ingerido bebidas alcoólicas naquela noite? Sim, não só bebida alcoólica, como cocaína também. Entorpecente. O senhor usava também na época? Usava, senhor. Ainda usa? Não, senhor. Muito bem. O senhor chegou em casa a que horas, mais ou menos? Eu acho que por volta de 8 horas. 8 horas. Estava então fora de si, então? Completamente. Tinha bebido muito e fumado também, entorpecente também muito, cocaína, usado de cocaína muito. Isso, só cocaína. Estava praticamente fora de si. Fora de si, senhor. E o senhor recorda detalhes, como ocorreu o fato, ou o senhor também não recorda? Ocorreu uma coisa assim, uma das coisas que está aí é o banco da praça, sendo que lá não existe banco de praça, não tem nem praça lá dentro. Pois não. Então eu fui para casa mesmo, depois fui lá, quando foi o que aconteceu. Muito bem. Quando o senhor, no caso, dominou, ela estava em casa ou na porta ou fora de casa? O senhor recorda ter entrado no apartamento deles? Dentro de casa ela estava. Na casa dela? Isso. O senhor recorda ter lesionado a criança? Não, o que eu recordo de ter acontecido foi que eu empurrei a criança. Apenas um empurrão. Certo. O senhor recorda ter usado faca contra ela, para dominar ela? Sim. Essa faca era da família dela ou dela na casa dela, ou o senhor estava portando ela? De casa. Da sua casa? Isso. O senhor chegou a violentá-la sexualmente, chegou a abusar sexualmente dela? Não houve, senhor. O senhor chegou a desferir quantos golpes nela, o senhor recorda? Não recordo. O senhor não recorda? Não. O senhor chegou a dominá-la, amordaçá-la? Não. Qual foi a forma de dominá-la? Foi uma discussão, foi uma coisa rápida, assim.
O senhor da conta dos autos, parece que o senhor trancou ela no quarto. É verdadeiro esse fato? Não. O senhor não recorda disso? Eu também não tinha som lá. O senhor sabe se ela foi desmaiada, foi depois socorrida e levada para o hospital? Não recordo, senhor. O senhor não recorda? Não. Qual foi a atitude que o senhor tomou depois desse fato? O senhor deixou o local porque houve socorro dela, alguém gritou, houve barulho, ou o senhor deixou de livre e espontânea vontade? O que aconteceu depois da... Deixei de livre e espontânea vontade. Quer dizer, qual foi o destino que o senhor tomou? Foi o que o senhor fez depois? Foi para casa. Foi para casa. Vizinho, no mesmo andar, no mesmo prédio? Dormiu ali, ó. Isso. Aconteceu de manhã o fato. De manhã. O senhor chegou aí para casa e dormiu. Isso. O senhor foi despertado que horas? Por alguém, sozinho? Alguém chamou o senhor? Vizinho, parente, a polícia? Eu fui com a gritaria assim do pessoal lá, entendeu? Sim. Aí quando o senhor acordou já estava... O pessoal já estava bem. lá. Não digo o senhor, no caso. Estava, tipo assim, acordou, o que aconteceu? Não, eu acho que é um efeito assim muito demorado. O senhor chegou a dormir, no caso? O senhor não sabe, né? Não lembro, senhor. O senhor não lembra? Não. O senhor chegou a ser importunado pelos vizinhos, pela polícia? Queriam linchar o senhor? Queriam bater, espancar alguma coisa? O senhor... Não. Ninguém tentou me agredir, não. A polícia perseguiu o senhor naquele dia? Não, senhor. O senhor chegou a ser procurado pela polícia dias depois, no outro dia, uma semana, 2 semanas? Eu lembro não, senhor. Como decorreu a abertura do inquérito policial? O senhor sabe? O senhor chegou a ser apresentado na polícia ou a polícia esteve atrás do senhor? O senhor prestar declaração na polícia? A investigação? Chegou uma intimação, acho que em casa. Chegou uma intimação? Isso. Da polícia? Sim, senhor. O senhor comparecia na seccional para prestar declarações? Isso. Quantos dias depois, mais ou menos, depois da prática? Não lembro, senhor. O senhor conhecia a vítima há quantos anos? Mais ou menos? Meses, anos? Era vizinho do senhor? Acho que meses, acho, anos, não sei. O senhor na época morava com quem? Com a minha avó. Ainda mora com ela no mesmo Não, local? senhor. Mudou depois? Mudei. O senhor conhecia então a vítima? Quando o senhor falou? Acho que alguns anos, acho, meses, não estou lembrado. O senhor não recorda? Muito bem. O senhor disse que não recorda quantas vezes o senhor usou a arma para desferir os golpes na vítima, o senhor não recorda? Não, senhor. Mas o senhor sabe que ela foi lesionada, o senhor sabe disso? Sim. O senhor sabe que ela foi hospitalizada também? Sim. O senhor, após a parte desse fato, sim, aí o senhor ainda permaneceu lá com a sua avó ou não? Logo depois o senhor saiu, foi morar em outro local, ou foi... Saí de lá. Logo depois da... Isso. O senhor sabe se a vítima ficou com alguma sequela? O senhor sabe disso? Desconheço, não sei não. O senhor chegou a manter contato com a vítima depois do fato? Ver a vítima, olhar a vítima? Não, senhor. O senhor nunca mais manteve contato? Nunca mais. O senhor tem conhecimento onde é que ela está, onde mora? Não, senhor. O senhor não mantém contato com ela? Não. Não sabe se ela ficou com sequelas? Não, senhor. O senhor também não recorda, o senhor já disse quantas vezes atingiu a vítima, né? Não. O senhor sabe se houve testemunhos oculares? Alguém viu essa ação? Alguém viu esse fato? Creio que não, senhor. Além, logicamente, da vítima ou das vítimas dela e da criança? Creio que não, senhor. O senhor não sabe, né? Foi de manhã? Isso. Da Conduzal fumou aqui 9 horas da manhã, mais ou menos. Mais ou menos isso. Muito bem. O senhor sabe se a arma, no caso era uma faca, né? O senhor sabe se... qual foi o destino dado a essa faca? Qual foi o destino que o senhor deu? Jogou fora, guardou? Joguei foi fora. apreendido? Joguei fora. Logo depois do fato, o senhor jogou fora? Isso. O senhor não sabe onde jogou fora? O senhor jogou no mato? Isso. Então, com certeza, ela não foi apreendida pela polícia, né? Não, senhor. Muito bem. Eu estou satisfeito. O acusado está à disposição das partes. Pela ordem ao Ministério Público, doutor Rui Barbosa tem a palavra. Antes, eu queria perguntar para o senhor, tem 3 testemunhas arroladas na denúncia, as 2 já são as presumíveis vítimas, e Maria José Silva Santos. Quem é Maria José? Maria José Silva Santos. Eu acho que é a tia dela, eu acho. Tá. Pois não. Doutor Rui, Vossa Excelência, a palavra. Muito bem. O senhor foi
ao apartamento desta vítima portando uma faca da sua casa, com que objetivo? Foi uma satisfação lá. Por que motivo a satisfação? A tia dela. O que foi que a tia dela fez para o senhor para que o senhor fosse ter uma satisfação com ela? É assim, a tia dela já vinha com uma certa implicância com a nossa família lá, devido a minha avó, ela é parteira, ter se negado a fazer uma declaração de como se ela tivesse feito um parto para essa mulher. Desde então começou as implicâncias. O senhor chegou lá, perguntou pela avó dela, pela mãe dela, o tia dela no caso. Isso. Pela tia dela. O que foi que ela lhe disse? Ela não estava. E qual foi essa atitude ante a resposta dela? Aí já comecei a discutir com ela, aí empurrei e aconteceu o que aconteceu. O senhor foi com esta faca lá para fazer o que com a tia dela? Eu fui tomar satisfação com a tia dela. Portando uma faca? Isso. Sob efeito de droga ou cocaína? Isso. Quem foi a primeira pessoa que o senhor abordou lá? Foi a Débora ou o Caleb? Acho que foi a Débora. O senhor chegou a lesionar o Caleb? Não. Com a faca? Não, senhor. Apenas empurrei ele. Eu creio que o empurrão com a faca na mão acabou lesionando ele. Certo. E aí o senhor fez o que com a Débora? Eu acho que foi isso aí que aconteceu e eu acabei desferindo alguns golpes nela. O senhor sabe onde foi que o senhor deu as facadas nela? Não, senhor. O senhor tentou ou chegou a palpá-la nos seios e tentou pegar na genitália dela? Não houve, senhor, essa tentativa. O senhor chegou a tapar a boca dela? Não, senhor. Há quanto tempo o senhor usou, por quanto tempo o senhor usou cocaína? Acho que durante uns 4 anos, 5 anos, não sei, não lembro muito bem quando eu comecei. O senhor percebeu se esta vítima ficou desmaiada lá? Não, eu apenas fui desferir os golpes e saí, não verifiquei se estava morta, se estava desmaiada, só fiz isso aí. Lá neste prédio, quantos apartamentos tem por andar? 4 apartamentos por andar. O senhor observou se ela gritou? Não, senhor. Ela não gritou ou o senhor não se recorda? Não recordo, senhor. O senhor está dizendo que não tinha som no apartamento. E ela estava a dizer que o senhor aumentou o volume para que ninguém ouvisse os gritos dela pelo socorro. Você socorreu? Volto a afirmar que não teria som no apartamento, senhor. Após o fato, o senhor foi para sua casa. Foi isso? Isso. E a que horas o senhor acordou e viu o movimento lá? Acho que por volta de 10, 11, 10 e meia, não lembro. O senhor chegou aí ao apartamento e perguntar lá o que havia ocorrido? Sim, senhor. Dizer, após o senhor fazer o que fez, o movimento das pessoas em torno do fato, o senhor foi ao apartamento onde estavam as vítimas para perguntar às pessoas o que havia ocorrido. Sim. E no momento o senhor teve qualquer sensibilidade ante o fato? Sim, devido a estar drogado, assim, eu creio que naquele momento ali foi, sei lá, acho que não tem explicação para isso. A pessoa quando está assim, ela não... Acho que ela... bem. O senhor está alegando que estava sob efeito de drogas, sem o domínio de si, mas consciente do que havia feito, tanto é que foi ao local para saber o que tinha ocorrido,
E após ela mesma, a vítima, dizer que foi o senhor, assim como o Caleb dizer que foi o senhor, as pessoas tendo conhecimento do que ocorreu, para onde o senhor foi? Eu saí com a minha avó. Ela me tirou. Eu lembro que a gente pegou, acho que um ônibus. A gente foi. A gente veio aqui pro centro, acho que foi pro centro de Belém que a gente veio. O senhor tem conhecimento de um abaixo-assinado nos autos de moradores do prédio pedindo providência quanto à sua atitude? Sim. Satisfeito, excelência. O depoente está à disposição da defesa. Doutor Daniel Pinto tem a palavra. Thales, no fato, do fato lá, você teria como afirmar que se você quisesse, tivesse a intenção de consumar o ato sexual, você teria consumado? Sim, eu acho que pelo fato de, se eu tivesse ido lá com esse intuito, né, de realmente cometer esse ato, talvez de posse da faca e da agressividade que eu estava drogado, eu creio que teria conseguido. Satisfeito, excelência. Senhor Thales, o senhor confirma este interrogatório, o senhor prestou em juízo? Não lembro, senhor. Não lembro, senhor. Eu estou perguntando se o senhor confirma ter prestado essa declaração em juízo. O senhor confirma que o senhor prestou em juízo? Essa que é a pergunta. O senhor entendeu? Sim, senhor. O senhor confirma o interrogatório? Confirmo, senhor. Prestado a mim na presença do Ministério Público e do seu advogado na época. Repito, mais uma vez, o senhor confirma o interrogatório? Sim, senhor. Fale mais alto. Sim, senhor. Confirma? Sim. Ok, então em face da confirmação, passa a palavra às partes pela ordem ao Ministério Público. Doutor Rui Barbosa tem a palavra. Obrigado, excelência. Senhor Thales, o senhor acaba de ratificar, confirmar o que eu havia dito anteriormente. Então são poucas perguntas aqui, só em complemento. O senhor estará a dizer que foi até a casa na qual morava as vítimas para se entender com a tia dela, uma vez que havia uma certa animosidade entre a sua avó e a tia da vítima. Como era o nome da tia da vítima? Maria. Maria. Tá. Aí o senhor lá chegando, perguntou para a Débora se a tia dela estava na casa. E ela respondeu que não. Está correta essa informação? O senhor está ouvindo o que eu estou lhe perguntando? O senhor tem algum problema de audição? Repita, por favor. Hein? Eu não entendi. A pergunta é, quando lá chegou, o senhor perguntou pela tia da Débora. E a Débora disse que a tia dela não estava em casa. Foi isso? Não lembro, senhor. Qual é o problema de esquecimento que o senhor tem? Lapso de memória. O senhor toma algum remédio controlado? Não, senhor. O senhor não lembra do que aconteceu lá? Não, senhor. O senhor não lembra agora, porque quando lhe perguntaram na polícia e em juízo, o senhor detalhou tudo o que ocorreu, dentro daquilo que lhe beneficia. O que lhe prejudica, o senhor não lembra. O senhor não lembra de nada? Não, senhor. Excelência, tem mais perguntas? O acusado está à disposição da defesa. Doutores da defesa têm a palavra. Bom dia, Thales. Olha para cá, por favor, e fala mais alto no microfone. O jurado precisa entender o que aconteceu, Thales. Apareceu a mídia do que o senhor falou em juízo, e eu tenho aqui o que o senhor falou na delegacia. Então, na delegacia, o senhor afirmou que bebeu até de madrugada e quando foi 10h22 da manhã, já lhe chamaram na sua casa, o senhor estava em casa para ver o que tinha acontecido. Disso aqui, o senhor lembra que lhe chamaram 10 horas da manhã na sua casa? Lembro, senhor. Perfeito. E aí o senhor se dirigiu até a casa da Débora. Disso o senhor lembra? Sim. Chegando lá,
lhe contaram o que aconteceu e na delegacia o senhor falou que não lembrava do que tinha acontecido, que não sabia o que tinha acontecido com a Débora, tanto que foi lá olhar. Confere isso aqui? Sim, senhor. Perfeito. Logo depois, perguntaram por que, o delegado lhe perguntou, por que Débora acusou de tê-la esfaqueado? O senhor respondeu que jamais teria feito isso, que não teria nenhum motivo para isso, até porque quando chegou da festa pela manhã do sábado, encontrou Débora na frente do bloco, onde ambos residem. Isso aqui o senhor lembra? Confere? Sim, senhor. Tá. Aí eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Quando chegou na justiça, o senhor já mudou esse depoimento, esse depoimento aqui ele é mais perto dos fatos, entendeu? É na delegacia, o senhor estava com o advogado. Aí o senhor trocou de advogado. Quando chegou em juízo, o senhor aqui o senhor afirma que não lembra de nada, que já foi na casa e tudo. Em juízo, o senhor já diz que foi atrás de uma tia, que tinha uma pendência com a avó, que não sei o quê. Apareceu essa história. De onde o senhor tirou essa história daqui? Não lembro, senhor. O senhor não lembra? Alguém lhe orientou para falar isso aqui? Acho que não, senhor. O senhor não lembra? Eu acredito que na época eu fui Diga. mal assessorado, mal instruído. Mal instruído. Por quem? Eu acredito que pela parte da minha defesa. Da sua defesa. Eu não posso falar da sua defesa, tá? Certo. É meu colega de profissão. Eu lhe pergunto, a sua defesa, o seu advogado, o senhor sabe me dizer se ele arrolou testemunhas nesse processo a seu favor? Parece que uma testemunha, senhor. Uma testemunha. Quem seria essa testemunha, essa uma testemunha? O senhor não lembra? É uma testemunha que sabia do fato? É uma testemunha que viu o senhor fazendo alguma coisa? É uma testemunha que lhe conhece, que viu o senhor fazendo algo depois? Quem é essa testemunha? Um amigo conhecido. Conhecido seu, só foi ele arrolado? Sim, senhor. Aí o senhor foi com o advogado na delegacia e contou que não lembrava. Aí já surgiu essa história de tia, de que entrou. Eu quero saber o seguinte: o senhor lembra ou não lembra de quando entrou na casa da vítima Débora? Não lembro, senhor. O senhor sabe me dizer, pelo menos, isso foi num sábado. Na sexta, o senhor foi para onde? Após sair do trabalho, eu fui para uma festa O senhor trabalhava onde? na Yamada Três Corações, Onde é Yamada Três Corações? próxima a Icoracia. E aí o senhor saiu de lá e foi para onde? Eu fui para uma festa que estava tendo na Metrópole City Hall. Metrópole City Hall. O senhor já contou, a delegacia já contou aqui que bebeu a noite inteira e usou droga. O senhor lembra a bebida que o senhor tomava? Cerveja, cachaça, sei lá o quê? Cerveja, acho Cerveja. que uísque também. E essa questão de droga, o senhor comprava na festa, comprava antes, comprava na rua? Na festa, antes de... Tá. A sua mãe narrou aqui que o senhor estava com problema com drogas. Quanto tempo o senhor usou droga? Bastante tempo. E aí, para parar essa droga, quanto tempo o senhor não usa droga? Acho que desde o ocorrido, se eu não me engano, parei de usar. Fez tratamento algum? Comecei acompanhamento, né? Se internou em algum lugar? Eu cheguei a frequentar um centro que fica na Antônio Baena algumas vezes. Então, desse fato de ter entrado lá, ter esfaqueado o garoto, esfaqueado a Débora, o senhor não lembra? Não, senhor. Já lembra quando lhe chamaram em casa? Sim, senhor. Tem pergunta, Felipe? Não. Excelência, satisfeito. Obrigado, Tati. Algum dos senhores jurados deseja perguntar ao acusado aqui presente? Algum jurado? Não haver manifestação por parte dos senhores jurados, vamos recolher o microfone. Com a presença do réu no plenário, eu solicito que todos fiquem de pé para a leitura da sentença.
Sentença, vistos, etc. Submetido ao pronunciado Thales Lauro Queiroz Albuquerque, a julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou a tese da acusação de tentativa de homicídio qualificado, exibido o artigo 121, 5, combinado com o artigo 14.2 e artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, reconhecendo por maioria de votos que o réu tentou contra a vida da vítima Débora Cristina Santos Silva, e o absolveram também por maioria de votos dos crimes de estupro na modalidade ato libidinoso e lesão corporal, respectivamente, em relação às vítimas Débora Cristina e Caleb Silva, em face da inexistência de materialidade. A pena combinada ao crime de tentativa de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão, diminuída de 1 a 2 terços. Considerando a decisão do Conselho de Sentença e por bem de forma concisa e sucinta, absolver o réu Thales Lauro Queiroz Albuquerque da acusação do crime de estupro na modalidade ato libidinoso e lesão corporal em relação às vítimas Débora Cristina e Caleb Silva, exibido o artigo 415.2 do Código de Processo Penal Brasileiro, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu Thales Lauro Queiroz Albuquerque agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com vários ferimentos de arma branca em diversas partes do corpo, conforme laudo de lesão corporal de folhas 81 dos autos. Não possui antecedentes criminais, é primário na forma da lei, possui conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, depois de se envolver com o uso de entorpecentes e o uso abusivo de álcool, passados mais de 9 anos, não veio a se envolver com a prática de ilícitos penais. Personalidade também não avaliada nos autos. Os motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu devido ao uso abusivo de entorpecentes, cocaína e álcool, conforme afirmado pelo próprio réu, afirmando ainda que tinha animosidade com a tia da vítima, fato não ratificado em juízo. As circunstâncias, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu no interior da residência da vítima, tendo a criança Caleb como testemunha. As consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante das múltiplas lesões sofridas pela vítima, que era adolescente, 14 anos, a qual foi atingida no interior de sua residência. Comportamento da vítima. Considero que a vítima em nada concorreu para a prática do crime. Assim, fixo a pena base em 18 anos de reclusão. Considerando a causa especial de diminuição de pena, exibido o parágrafo único do artigo 14.2 do Código Penal Brasileiro, diminuo em 1/3, ou seja, em 6 anos de reclusão, a pena fixada anteriormente. Existem nos autos 2 circunstâncias atenuantes em favor do réu, visto ter confessado o crime em plenário e ser menor de 21 anos à época do cometimento do delito, pelo que diminua a pena aplicada anteriormente em 2 anos de reclusão, sendo 1 ano de reclusão para cada uma das atenuantes. Não existe nos autos causa especial de aumento ou de diminuição, causa especial de aumento de pena, bem como circunstância agravante em relação ao réu. Pelo exposto, em razão da fundamentação acima, condeno o réu Thales Lauro Queiroz Albuquerque a pena de 10 anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, exibido o artigo 33, parágrafo 2º, letra A, do Código Penal Brasileiro, no sistema
Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torna definitiva, concreta e final. Considerando que o condenado Thales Lauro Queiroz Albuquerque compareceu a todos os atos do processo, concedo ao mesmo o direito de, querendo apelar em liberdade da presente decisão, transitada em julgado a presente decisão, expeça-se a competente guia de recolhimento definitiva e as demais peças necessárias ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital. Considero o réu pobre no sentido da lei, pelo que o isento do pagamento de custas processuais. Comunique-se ao TRE para os fins de direito. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário Elsma Bittencourt, do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca da Capital, aos 4 dias do mês de novembro do ano de 2019, precisamente 16h39. Juiz Edmar Silva Pereira, titular e presidente do primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital.